Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e de informação. Eu sou o Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma quarta-feira abençoada, um meio de semana abençoado. Vamos juntos? Vou te convidar a participar conosco de mais um debate pelo nosso WhatsApp, pelo Instagram. Baixar o nosso app. Tá? Lembrando que os nossos debates ficam gravados lá no nosso canal do YouTube. Caso você perca eles, pode ficar tranquilo. Vá lá, @Rádio Ideal 22. Lá vai ter todos os debates, todas as nossas playlists. Temos uma playlist de Frutos do Espírito. Tem uma playlist dos outros debates lá, tudo organizado para você não se perder. Vai lá, assiste e compartilha, que é o mais importante. Amém? Para começar o meu debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz, irmão Misael, a paz dos meus amigos debatedores, nossos amigos ouvintes, que Deus possa abençoar a nossa tarde, né? Mais um debate que Ele nos permitiu estar e que nós possamos aprender mais um pouquinho hoje. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, meus irmãos de mesa, a paz, minha galerinha ideal. Vamos que vamos para mais um dia. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, boa tarde, que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. Para começar os nossos trabalhos, vou convidar o pastor Silviano para fazer uma oração inicial. Pode ficar à vontade, pastor. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma tarde estar aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, as nossas mentes para conseguir passar cada informação, para esclarecer, Senhor, todas as dúvidas, todos os medos e receios que bloqueiam as pessoas de fazer a tua obra, Pai. Senhor, que nessa tarde tudo que não provém de ti venha cair por terra e nós possamos realizar com sucesso, Pai, o que o Senhor nos propôs para esta tarde. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Conversa de bastidor é muito bom. O tema de hoje, com certeza, é de muita riqueza, né, para entendimento e tirar confusão meio que da cabeça das pessoas. Eu confesso que eu também sou um pouquinho, porque conforme eu estava vendo, tinha coisas que estavam batendo ao contrário do que eu entendia. Então, com certeza vai ser esclarecedor para muita gente. Obediência ou sacrifício? O que mais agrada a Deus? Obediência ou sacrifício? O que mais agrada a Deus? Na minha introdução, eu coloquei aqui uma expressão que é encontrada em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia, com suas ricas e profundas lições, nos ensina muitas coisas, mas um dos temas mais recorrentes de importância, né, é a obediência, acredito. Em várias passagens, Deus faz questão de sublinhar, de avisar, de sinalizar que o ato de obedecer é mais valoroso do que o de sacrificar. Eu vou abrir aqui para os meus debatedores uma breve introdução, porque como eu falei, eu fiquei na dúvida realmente do que é mais importante em si, porque eu tenho um pensamento, mas outras pessoas têm outros, com certeza. Então, assim, a gente vai, porque a gente não sabe de tudo e vai aprendendo, Quando eu comecei o meu esboço, eu tinha um pensamento, mas terminei com outro. Então, assim, realmente é bem amplo o assunto. Então, vamos debater da melhor forma possível e ver se a gente consegue esclarecer, né? Pastora Cássia, uma breve introdução. E aí, o que é mais importante? O que pode agradar mais a Deus, vamos dizer assim? Primeiro eu preciso entender o que é sacrifício, que obediência a gente já sabe. Por que Saul, né, é mais conhecido esse texto, por que ele, mesmo fazendo algo que Deus mandou, porque era mandamento, sacrifício é algo que veio para Moisés, né, todas aquelas leis, por que não agradou ao Senhor? Por que foi dito isso, que obedecer é melhor do que sacrificar? Quando eu entendo
tudo o que ocorreu ali para que ele ouvisse isso, eu consigo separar o que é obediência, o que é sacrifício e o que é renúncia. Tem muita gente confundindo ainda o renúncia e sacrifício. Então eu acho que vai ser de muita valia hoje esse esclarecimento para muitas pessoas que estão renunciando e estão achando que estão fazendo sacrifício, o outro sacrifício pensa que está renunciando e vice-versa, né? É uma confusão realmente na cabeça das pessoas, mas com um pouco de cuidado com a leitura, um pouco de atenção, a gente consegue compreender. Chegou aí o ponto que eu acho que eu também fiquei meio... Pastor Silviano. Realmente, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Agora, vem o ponto. O que é sacrifício para você? Porque talvez o que você considere sacrifício, para algumas pessoas é um prazer fazer. Então é isso aí que a gente vai tentar dar uma limpada na mente de cada um. Quer acrescentar algo, Evangelista Ellen? Pode ficar à vontade. Não, e na questão do obedecer, sacrificar, muita gente acha que é só ir aos cultos e estar na presença e tudo mais, e não ouvir o que Deus fala, não segue aquilo que Deus manda, mas, eu tô no culto, eu tô ajudando, sei lá, no grupo de jovens, mas não, não é isso. Deus quer, ele quer um coração sincero, ele quer um coração voltado, ele quer um coração que o adore de verdade. Do que adianta? Eu vou em todos os cultos, faço várias coisas, mas só que obedecer, que é o mais importante, acho que é a chave, né, de tudo, eu não faço. Então fica, né, aquela dúvida. E a questão do sacrifício e renúncia também. Tem vezes que dá um pontinho de interrogação. O que será que eu estou fazendo? Então, vamos desenrolar, né? Vamos lá. Nesse primeiro bloco, eu vou apenas abrir um precedente aqui para a gente conversar sobre obediência como demonstração de amor e obediência como demonstração de fé. A obediência como demonstração de amor, podemos dizer que é uma maneira de demonstrar o nosso amor por Deus. Em João 14, verso 15, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui a obediência é explicitamente relacionada ao amor que temos por Deus, certo? E obediência quanto à fé também está ligada, né? De acordo com Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que mais tarde receberia como herança, mesmo sem saber para onde estava indo. Esse é um exemplo claro de obediência e fé, vamos dizer assim. Então, vamos tentar debater aqui quanto a obedecer também é demonstrar amor e também demonstrar fé. Eu acho que mais demonstrar fé fica claro que como eu vou obedecer sem saber o que é. Foi o exemplo claro ali de Abraão. Como eu vou demonstrar fé e automaticamente eu vou estar obedecendo se eu não estou vendo? Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que obedeçam sem saber, porque todo mundo quer saber o que vai fazer, o que vai acontecer para poder aí sim seguir, né? Aí sim obedecer. É meio que humano, né? Se eu não sei, eu não faço. Eu não obedeço. Se eu sei, eu tento fazer, tento obedecer. Então, eu vou tentar desse ponto aí conversar com vocês, a gente debater exatamente quanto a essas demonstrações de obediência quanto a amor, que é claro que fica amor a Jesus Cristo, e fé, obedecer sem ver. Hoje em dia é difícil. Pastor Silviano, pode começar abrindo essa rodada. Vamos lá. Existe um grande problema com a igreja hoje, porque todo mundo que fala em nome de Jesus. Eu não sei se são muita necessidade de haver tantos profetas assim, né? Porque todo mundo que abre a boca na igreja fala assim diz o Senhor. E a gente acaba falando assim, eu vou obedecer qual ordem? Porque se você for numa igreja de manhã, outra tarde, outra noite, parece que tanto profeta dando profetada que Deus te manda pro norte, depois pro leste, depois pro sul. Você fala, para qual lugar que é para mim ir? E tem uma voz queimando dentro de você falando, filho, não mandei você em lugar nenhum. Só que você não se acha capaz de ser boca de Deus. Aí você se acaba desobedecendo uma coisa que seria simples, por achar que você não é suficiente. E quando a gente se depara com esse tipo de obstáculo na vida da gente, a gente tem que ter muita intimidade com Deus.
E como é que consegue intimidade com Deus? Falando com Ele, orando o tempo todo, para você saber a diferença entre Ele e qualquer outro que tenta imitá-lo, qualquer outro que fala que vem em nome dEle, porque Deus não precisa de tanto porta-voz no dia de hoje. Ele fala e acabou o assunto, Ele dá a ordem e aí é para executar. E a gente fica, não, que eu vou na igreja tal, porque lá tem um irmão que revela isso, revela aquilo, e acaba causando um grande problema na sua mente. Porque tanta gente falando que tá falando em nome de Deus, que se acha a boca de Deus aqui na Terra, que nós não temos uma orientação. Para você ver, o que foi destacado aqui na ideia inicial foi falar de Abraão. Mas, pois é, Abraão estava dentro da tenda dele, quietinho. E a voz veio tão forte e falou, sai da tua tenda. Ele saiu da tenda e ouviu Deus falar. E hoje? A gente não quer sair nem do sofá. A gente escuta uma voz e não quer dobrar o joelho para orar e falar, Senhor, é o Senhor que está falando aqui, teu servo te escuta. Como foi lá Samuel, né? Que escutava uma voz chamando ele e ele ia correr para Eli. É o povo hoje. Se escuta uma voz e não sabe de onde vem, porque não tem intimidade suficiente com Deus, quer ligar pro pastor, vai ligar para não sei quem. Você tem o telefone daquele irmão daquele dia que revelou aquele negócio. É assim que a gente está hoje, está perdido. Por falta de intimidade com Deus, a gente está sacrificando em tempos que não precisaria de sacrifício. Porque naquela época, né, segundo a lei, como a pastora falou aqui no início, para cada tipo de erro cometido, de pecado, de desvio de conduta, existia um sacrifício a ser feito por um determinado animal, uma determinada quantidade de alimento que era levado até os sacerdotes. Ali eles fazia a purificação, fazia todo o ritual de sacrifício que Deus ordenou. E hoje nós não precisamos mais fazer isso. Só que nós estamos sacrificando nosso tempo, nossa saúde, nossa mente em troco de nada. Porque quando você para realmente analisar, aí você, naquele momento já de insatisfação devido a tanto sacrifício que você fez e não obteve resultado nenhum, você vai contender com Deus e fala assim, filho, eu não falei nada. Eu não te pedi nada. E assim, mas aquilo tudo que eu fiz, você fez porque você quis, eu não pedi nada de você. E a gente vai falar o quê? E a gente vai dizer o quê? Vai discutir o quê? Então os sacrifícios de hoje em dia, a maioria que a gente vê são sacrifícios de tolo, porque na verdade Deus só quer um coração puro. Deus só quer que você, o que você fizer por Ele, você faça sinceramente. Se você tem capacidade de estar 1 hora dentro da igreja, mas ali 100% você, fique 1 hora. Mas não, as pessoas querem ficar 5, 6, 8 horas para dizer assim, passei o dia todo. Mas não fez o quê? Do dia todo não se aproveitou nem 10 minutos do que você fez. Então é isso que a gente tem que ter em nossa mente. Já que é tempo de sacrificar algo, que nós sacrifiquemos com direcionamento, para que tudo seja revestido para a glória de Deus. Pastora Cássia? Bem dito, né, pelo pastor. Pegarei aqui um ganchinho, né, da fala dele. É muito interessante quando você entende que quando Saul, ele desobedeceu a Deus, sabendo exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer, a primeira coisa que vem à mente dele é, vou louvar. Porque sacrifício era adoração. Então, meio que ele pensou assim, eu sei que eu errei. Deus mandou eu acabar com tudo, homens, animais, gados, tudo. Já que eu não obedeci, eu obedeci parcialmente, obedeci uma parte e outra não, então eu vou fazer o que Moisés recebeu lá em Levítico capítulo 1. Vou pegar o gado, vou pegar o que eu tenho aqui de bom e vou ofertar em adoração. E quando Samuel chega, ele disse, seja abençoado, seja bendito, obedeci tudo que Deus mandou fazer. E Samuel pergunta, se você obedeceu, por que eu estou ouvindo ovelhas? Aí ele vai tentar justificar. Isso aqui é porque decidimos adorar o Senhor. Aí ele entra nesse contexto. O Senhor não pede sacrifício. Ele queria a sua obediência. E é isso que muitas das vezes nós fazemos. Como o pastor bem disse, naquela época, a adoração ao Senhor também tinha que se matar animais. Só que hoje, quando eu pego esse contexto, eu fico imaginando quantas vezes nós não obedecemos ao Senhor por completo, mas parcialidade, e chego no culto, eu vou falar, vou me doar todo por inteiro para Ele. Aí Deus olha e fala, eu só queria que você me obedecesse. Aí eu ia receber essa adoração por inteiro. Meio que Saul, ele quis compensar a parte que ele desobedeceu adorando.
Aí Deus falou: eu me agrado mais com obediência do que sacrifício. O sacrifício aqui não tinha nada a ver com renúncia. Sacrifício aqui não tinha nada a ver com abandonar a família como discípulos. Não tinha nada a ver como decidir trilhar caminho diferente. Não, aqui exatamente era a palavra sacrifício, era sacrifício de animais. Deus não pediu nada dele, não pediu para ele fazer coisas absurdas, não. Só mata. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí ele começa a dar desculpas. Aí nós trazemos isso para o Novo Testamento. Não se fala muito sobre o sacrifício, vem falando sobre renúncia. Então, quando a gente pega a mentalidade de Saul, com o que ele ouviu da voz de Deus, por causa de uma obediência parcial, ele perdeu o seu trono. E muitas pessoas querem, não, eu sei que eu estou desobedecendo aqui, mas eu também sou fiel ao dízimo, então meio que, né, vou tapar o sol com a peneira ali, Deus vai me perdoar. Não. Não, eu sei que desobedeci aqui, eu deveria ter feito isso aqui. Mas aí eu vou fazer uma outra coisa para compensar. Irmãos, nenhuma missão dada vai compensar a outra. Missão é missão. Ordem é ordem. A ordem foi, faça isso. Ele não fez. Aí o Senhor falou, eu não pedi você sacrifício nenhum, de gado nenhum. Até porque o sacrifício não foi dele. Ele não precisou renunciar nada, porque os gados não eram dele. Aí que fica pior ainda. O sacrifício oferecido para adorar não é nem meu. Estão entendendo como a coisa fica ainda pior? Era do outro. Davi, quando ele chegou, quando ele cometeu o erro, né, de numerar o povo, e Deus pediu para ele escolher 3 sacrifícios, quando o Senhor falou para ele, não, vai lá no terreno de tal pessoa, que eu não lembro agora o nome do homem, vai lá no campo dele, que já vai estar tudo preparado, ele vai te dar o lugar para você ofertar. E o dono queria oferecer tudo para ele. Só que o que ele disse? Eu não posso ofertar com o que é dos outros. Tem que ser meu. Saul, além de tentar tapar o sol com a peneira, sacrificou o louvor a Deus com algo que não era nem dele. Então, obedecer ou sacrificar? Eu queria explicar bem isso para os ouvintes que estão ouvindo agora, que tinham um pouco essa confusão. O sacrifício aqui realmente não era humano. Não era a renúncia da sua vida, não era a renúncia dos seus planos. Era apenas animais. E se com renúncia de animais ele não conseguiu obedecer, quanto mais renunciar para viver para Deus no seu trono. Então o trono foi tirado porque ele decidiu ouvir as pessoas e não ouvir a Deus. E mais à frente eu vou abordar sobre a parte da renúncia, que aí sim é algo particular, porque altar é lugar de sacrifício. Não tem como você viver no altar e não sacrificar nada. Aí sim entra o sacrifício que podemos levar para a renúncia, porque o sacrifício de Saul foi ligado à desobediência. Agora, o sacrifício dos discípulos foi ligado à obediência do Senhor, ao Senhor. Amém. Com certeza esclareceu no mínimo 70%, 80% das minhas dúvidas. Não, é interessante esse ponto, porque eu também estava aqui pensando que quanto mais o homem tenta, às vezes, dar aquele jeitinho e melhorar alguma coisa que é claro que Deus deixou para ele, bem nítido que Deus mandou, não fez, né? Não fez por completo a obediência, obedeceu meio que parcial e ainda, como a pastora falou, ofereceu uma coisa que não era dele. Então, assim, tentou melhorar, piorou mais ainda. Então, assim, é muito claro. Evangelista Ellen, antes do intervalo, quer acrescentar alguma palavra? Não, alguma coisa? é como existem pessoas, meio que camuflar, né, o erro que cometeu, né? Ah, não, vou dar uma camufladinha aqui, vou dar uma adoraçãozinha melhor, ou não, vou me envolver em alguma coisa, porque aí vai meio que ocultar aquilo, né, que eu fiz de errado. Mas, na verdade, Deus, ele conhece o coração. Eu posso enganar o pastor, posso enganar os irmãos, né? Nossa, a Ellen adora, né, com uma excelência. Nossa, a Ellen isso. Mas só que Deus, ele me conhece no íntimo. Deus, ele conhece o meu coração. Para os outros, pode adorar, pode pregar, pode fazer isso com excelência. Nossa, esse é um verdadeiro adorador, né? Obediente e tudo mais. Mas só que o Senhor, ele conhece o coração, ele conhece a intenção, né? Então, ele sabe exatamente quando eu tô fazendo por inteiro e quando eu só tô querendo camuflar, dizer uma coisa que eu não sou. Amém. A gente vai para um breve intervalo, já volta, passa rapidinho. Lembrando para você ir lá no nosso canal do YouTube, nos seguir e compartilhar
os debates que estão lá, porque com certeza alguma pessoa possa estar precisando. @Rádio Ideal 22. É um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, reforçando para quem está chegando agora, obediência ou sacrifício? O que mais agrada a Deus? Nesse segundo bloco, quando as palavras se juntam, né? O sacrifício da obediência. Acho que nesse ponto aqui a gente vai conseguir debater e explicar mais, com certeza, para você que ainda tinha dúvida. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos a verdadeira essência do sacrifício. Jesus viveu em total obediência a Deus, mesmo que isso significasse seu próprio sacrifício na cruz. Em Filipenses 2:8, lemos: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus mostrou que o sacrifício mais profundo é aquele que nasce da obediência e não o contrário, né? Eu acho que no primeiro bloco a gente viu aí um exemplo de que queriam se sacrificar uma coisa que não era sua e tinham desobedecido e achando que obedeceu. Então, nesse segundo bloco, a gente vai debater exatamente o sacrifício da obediência. Eu acho que cabe, né, pastora, explicar mais exatamente o ponto que a gente vê aqui, que Jesus Cristo foi o sacrifício vivo em obediência. Então, eu acho que esse é o caminho, o verdadeiro sacrifício dado do coração, dado verdadeiramente como essência, e não só simplesmente vou sacrificar. Então, acho que a gente vai conseguir debater dessa parte aqui nesse segundo bloco. As formas, a forma que eu digo é o verdadeiro sacrifício vai, consequentemente, ser obediência, certo? Pode ficar à vontade para explanar mais sobre o assunto. Irmãos, os ouvintes, um texto, se você estiver em casa com a sua Bíblia aberta, abre Isaías, capítulo 1. Vamos ler somente alguns versículos do 11 ao 13, que diz assim: para que me ofereçam, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem impediu que pusessem aos meus pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Forte, né? O profeta aqui estava anunciando como o Senhor estava enojado dos sacrifícios sem a obediência do povo. Porque logo nos primeiros versos ele diz: o boi, ele conhece o seu dono, o jumento conhece o seu proprietário, mas Israel não sabe nada de mim, o meu povo não compreende nada do que eu digo. Aí o Senhor disse: para de me ofertar tanto, para que isso? Eu não pedi isso de vocês. Eu não estou conseguindo suportar tanto evento, não estou conseguindo suportar tantas reuniões, não consigo suportar tantos gados. O que eu queria era obediência. Já que vocês não podem me dar obediência, também não ofertem isso, porque para mim não vale de nada. Então, quando a gente entende que a nossa obediência agrada de uma maneira superior a Deus, mais do que tudo aquilo que eu posso oferecer para Ele, eu começo a viver uma vida muito melhor, muito mais leve. Porque quem colocava sacrifício na vida das pessoas, segundo Jesus, eram os fariseus, eram os saduceus, era toda aquela seita que colocava um peso sobre a vida das pessoas, fazendo com que elas vivessem sobre um jugo. Aí veio Jesus para dizer: calma, calma, esse jugo não é para vocês, coloca sobre mim. Eu sou aquele que consigo trocar contigo. Então, que nós não viemos ser pessoas que costumam dizer aquela frase que lá na nossa igreja eu peço para que nenhum obreiro diga isso. Porque se eu ouvir algum obreiro dizendo isso, é gabinete na certa. A frase que eu não suporto ouvir é que sofra eu, mas não sofra a obra do Senhor. Isso é uma maior hipocrisia que existe. Que sofra eu. Eu falei: que sofrimento é esse? Que tanta dor, que tanto sofrimento é esse? E na hora da prática não tem nada disso.
que sofra eu e não sofra a obra do Senhor. Existem momentos de dor? Sim. Mas como nós ouvimos ontem na pregação do nosso pastor, nós é que colocamos, às vezes, coisas muito pesadas com sacrifícios inúteis sobre a nossa cruz, sobre o nosso chamado, e queremos culpar a Deus dizendo que sofra eu e não a obra. Eu estou aqui um caco, mas a obra vai ficar inteira. É impossível alguém em caco construir alguma coisa. Pega essa chave aí. Porque para Deus usar você para construir alguma coisa, Ele vai te construir primeiro. Ele vai tratar você primeiro, Ele vai curar você primeiro, para daí começar a usar a tua vida. Então não venha com essa que sofra eu, que não sofra a obra do Senhor. Porque isso não é nem renúncia e nem sacrifício, isso é hipocrisia. Como diz o texto aqui, eu não aguento mais esse sacrifício de vocês, é em vão, é debalde para mim. Não tô, é como se o cheiro que subisse estivesse como cheiro de churume, para quem sabe o que é isso, aquele caminhão do lixo que vai, aí você vem com o carro atrás, não tem como desviar para a direita, não tem como desviar para a esquerda, e você, quem dirige sabe, você fica atrás daquele caminhão, orando para ele entrar e aquele caldo escorrendo. Se tiver com o ar-condicionado ligado, então, meu irmão, aquele cheiro puxa tudo e vai no seu nariz, aí você pensa, nossa, será que é assim que às vezes Jesus recebe a minha oferta? Será que é assim? E eu achando que eu estou obedecendo por ele está dizendo, só me obedece, só me obedece. Para de levar tudo isso, não estou me agradando de nada. Então, quando eu obedeço, eu vivo uma vida muito mais leve e agrado mais ao meu Senhor. Amém. A pastora falando disso, é até um assunto que eu iria comentar também, né? A gente já entrando, acho que vai dar para resumir bastante. Eu acho que a pergunta que eu iria fazer, né, é: isso significa então que os sacrifícios não são importantes? Não é que não são importantes, né? A pastora pode até me corrigir. Não é que não são, mas não é o ato, mas sim como está o coração, como é a pessoa, como é a atitude da pessoa, porque como foi mencionado, né? Se o povo não obedece, se o povo não segue, se o povo não tá ali trilhando as leis de Deus certo, vai estar sacrificando realmente só para fazer cinza, fazer fumaça desnecessariamente. Eu posso até fazer aqui, né, como se fala? Analogia. Analogia, isso, perdão, fugiu da minha mente. O marido bate muito na esposa, deixa ela triste pela manhã. Quando chega à noite com um buquê de rosas, como que ela vai receber isso? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que devoção é essa? Um filho bate na mãe, briga com o pai, xinga pai e mãe de tudo quanto é nome, chega à noite com um presente, que amor é esse? Então eu coloquei algo bem pesado para a gente entender que com Deus também é assim. Eu viro as costas para ele, digo não para ele, renuncio tudo aquilo, não renuncio o que ele me manda renunciar, e chega à noite eu quero fazer um sacrifício de oferta de louvor, eu quero ser um sacrifício vivo, não vou ser um sacrifício vivo. E faz como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Com a cara mais exatamente. lavada do mundo. Não sei se eu consegui, né, explicar um pouco. Sim, sim. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Como eu disse lá na introdução, e agora vai ser até pertinente falar, baseado no que a pastora acabou de falar, o que é sacrifício para você? Porque antigamente eram pombos, eram cordeiros, eram carneiros, tinha uma gama de animais que deveriam ser sacrificados, a gordura, o sangue, a carne. O que é sacrifício hoje? Porque talvez para mim eu possa falar assim, não, eu estou me sacrificando pela igreja. Pastor, o que você está fazendo? Que eu chego 2 horas antes do culto para limpar a igreja. Mas para o diácono isso é uma alegria. Chegar 2 horas antes para poder limpar a casa do Senhor e deixá-la perfeita para receber as pessoas. Mas se eu estou fazendo isso, estou achando sacrifício, aí Deus vai lá e fala, não, filho, então a partir disso não precisa mais limpar minha casa, não. Pode deixar que eu tenha quem limpa com alegria. Porque quando você faz o sacrifício, você faz desleixadamente. Eu não conheço ninguém que limpe alguma coisa, que estando com raiva, limpa bem limpo. Vai limpar mal limpo. Vai fazer o serviço de baixa qualidade. E Deus não quer isso. Porque nós esquecemos que Deus pode ter todos essas palavras para se referenciar a Ele, mas Ele é Pai. E eu não vou querer que meu filho faça alguma coisa em sacrifício só para me obedecer. Não, se ele vai fazer, que isso gere um prazer para ele, porque ele vai fazer bem feito. Ele vai fazer uma vez e vai ser com qualidade. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente fique ali,
Nossa, hoje eu tenho que ir pra igreja. Não vai. Eu sou desse jeito, não vá. Fala, pastor, não dá pra me ir, manda uma mensagem pra ele, pastor, tô com um probleminha aqui em casa, depois eu converso com o senhor. Qual era o probleminha? Não tava com vontade de ir, eu ia atrapalhar o culto. Porque se você for, você vai atrapalhar o culto. Tem gente que está indo pra lá porque tá necessitado, tá sedento da presença de Deus. E você vai pra lá fazer o quê? Levar chorume, como a pastora falou. Os incensos todos subindo, suaves pra narina de Deus. E você lá, no chorume, na fedentina, jogando catinga em cima de algo que deveria ser puro. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Não quer. Nós estávamos vindo pra cá no carro e a gente conversa bastante, eu tava falando que eu peço que ninguém venha me procurar para falar sobre relacionamento. Porque a Bíblia diz, lá no início, Deus condena o divórcio. Moisés abriu uma pequena vertente devido aos problemas que estava tendo nos casamentos. Só que eu não vou aconselhar uma pessoa, uma mulher que está sendo espancada pelo marido, a continuar com ele porque a Bíblia manda ele ficar. Isso aí é sacrifício de tolo. Eu acho que Deus lá de cima é porque ele não vai colocar mais versículos na Bíblia, porque isso causaria um grande problema. Mas se ele pudesse, ele mudaria essa lei. Porque é melhor que você esteja separada do seu marido, que estava te fazendo mal, mas fazendo a obra dele com sinceridade, se aplicando ali, se dedicando, chegando nos horários marcados, saindo nos horários marcados, sempre estando disponível, do que você não poder fazer a obra porque tem uma pessoa ao seu lado que, além de não deixar você fazer, ainda vai te espancar. Então você acha que Deus é tão carrasco assim? Não, você vai ficar porque eu disse lá em Gênesis que você não podia ser. Pelo amor de Deus. Bom que o homem não viva só, mas também não espanque sua esposa. Trate-a com carinho. Porque lá no final da Bíblia também tem textos dizendo que nós temos que tratar nossa esposa como Jesus trata a igreja, porque é a noiva dele. E o noivo não vem espancar. Nós não estamos aguardando o grande dia para nós sermos espancados. Nós estamos aguardando o grande dia para ter um lugar maravilhoso para viver. E para ter algo tão especial, que é um relacionamento real ali, ó, íntimo, palpável com Deus. Mas isso tem que ser criado aqui na terra. O sacrifício que hoje em dia você pode ter é você abrir mão de luxúrias, de devaneios, de vontades, de prazeres, para ter prazer em estar com Jesus. Para ter prazer de estar na presença do Espírito Santo. Para realmente dizer assim, eu não estou me sacrificando, eu estou me disponibilizando para a obra do Senhor. Amém. Evangelista Ellen? E é algo muito lindo quando a gente decide obedecer aquilo que Deus tem para nós. Porque o sacrifício, ele vira um prazer. É algo que você faz e para outras pessoas vão falar, mas como você aguenta? Mas para você não está sendo um fardo, não está sendo um peso, é algo leve, né? É algo que te motiva todos os dias. Ah, não, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, não, eu preciso mudar nisso. É uma coisa que é como se você não sentisse o peso das coisas que você precisa abrir mão para estar no centro da vontade de Deus. E quando o sacrifício ele está alinhado com a obediência, se torna algo agradável. Né? Tanto obedecer quanto sacrificar. Se torna uma junção, né? Se torna algo agradável. Agora, quando não está, o sacrifício ele tem o quê? Tem as minhas vontades. Ah, não, eu vou adorar hoje assim. Não, eu vou adorar assim. Mas o obedecer está bem longe. Ele não existe nisso. Agora, o sacrifício está ali do jeito, você sacrifica do jeito que você quer. Né? Tem o seu eu, não Deus, não a vontade do Senhor. Você sacrifica do jeito que você... Ah, não, eu acho que assim tá bom, então vai ser desse jeito. Mas quando você começa a se envolver, a ter um relacionamento com o Senhor, né? Porque você sacrificar, você obedecer, você conhece o Deus que você serve. Não é algo que, ah, não, eu só tô ali de ouvir. Não, é você ter um relacionamento íntimo com ele. Você começa a ver as coisas diferentes. Coisas que talvez para você, antigamente, né, era certo. Agora que você tem um relacionamento mais íntimo com o Senhor, fala assim, meu Deus, eu era muito burro.
achava que isso era certo e é totalmente errado. Então você começa a ter clareza das coisas que você precisa fazer. E você não faz algo só superficial ali para as pessoas acharem, ah, não, é bonitinho. Não, você faz com prazer de servir mesmo ao Deus que você serve. Amém. Bom, alguém tem algo mais a acrescentar? Algo mais a dizer? Porque é um tema bem sucinto, vamos dizer assim, né? Bem dinâmico, vamos dizer assim. A gente tem aí a certeza de que com certeza obedecer é melhor que sacrificar e não desmerecendo os sacrifícios, claro, porque tudo volta exatamente ao início. Se você obedece, você não precisa sacrificar, né? Não precisa camuflar a forma de sacrifício, não precisa fazer de uma forma que você acha que está certo, não precisa piorar mais, ainda sacrificando com as coisas que não é sua, vamos dizer assim, né? Que a gente teve exemplos disso. Então, fica claro aqui que os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, em João 4:24. E adoração é uma forma de sacrifício e de obediência. Se você obedece, você consequentemente está fazendo o seu melhor para Deus e de forma correta, sacrificando, se renunciando, vamos dizer assim, né? Acho que é o termo correto. Então, tem que ser feito de uma forma correta. Se ninguém tem algo mais a acrescentar, a gente chegou ao fim. Eu vou abrir uma breve conclusão dos meus debatedores aqui, deixando só a minha, que Jesus é um exemplo supremo de obediência e sacrifício. Ele obedeceu a Deus em tudo, mesmo quando isso significou seu próprio sacrifício na cruz. Jesus nos ensina que o verdadeiro sacrifício nasce da obediência. Então, se você está obedecendo a Deus, se você está se negando, vamos dizer assim, se você está se humilhando da forma correta, esse é o verdadeiro sacrifício. Essa é a verdadeira obediência que você tem que ter para com Deus. Evangelista Ellen, pode ficar à vontade. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 vai dizer: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, né, é o nosso maior exemplo, tanto de obediência como de sacrifício. Que nós possamos almejar a ter essa obediência, né, de atender a voz do nosso Deus, em obedecer em tudo aquilo que Ele nos pede, que seja para nós um prazer servi-lo. Não seja um peso, não seja um fardo, que seja um prazer estar na presença dEle, obedecendo aquilo que Ele quer para nós. Porque quando a gente obedece, a gente é vitorioso. A gente é abençoado, a gente é bem-aventurado. E que nessa tarde, né, nós possamos pegar isso, sermos obedientes ao Senhor e não fazer um sacrifício, vamos dizer assim, meia boca, né? Vou tampar aqui o buraco, né? Uma falta que está tendo. Mas que nós possamos fazer um sacrifício verdadeiro, obedecendo ao Senhor. Amém. Pastora Cássia? Tem um texto que eu gosto muito, de 2 Samuel, que quando Davi ele foi buscar a arca, na primeira vez deu errado. Porque a vontade era muita e era bom o que ele queria, só que a execução foi de uma maneira errada. Eu quero até abrir um pouquinho isso aqui, porque não importa se você tem vontade, o cumprimento tem que ser certo. Não é de qualquer maneira. Ele estava tão empolgado para trazer a arca que não foram as pessoas que Deus mandou. Não foi da maneira correta, não foi em cima dos ombros, mas foi ali sobre os carros, né? E deu aquele problema todo. Só que quando a segunda vez ele fez da maneira correta, a Bíblia relata que a cada 6 passos ele ofertava, sacrificava carneiros ao Senhor. E aí ele ia dançando, se alegrando e foi chegando a Jerusalém assim, a cada 6 passos sacrifício. A cada 6 passos, adoração. E o Senhor ia recebendo, porque estava exatamente como ele queria, com o mandamento. Quando levarem a arca, tem que ser em cima dos ombros. A arca representava glória. Não dá para carregar glória em carros. A glória realmente é para os ombros. É em cima. Sobre a nossa vida. Em carros é mais fácil. Porém, Deus não falou, a glória tem que ser no que é mais fácil.
É pesado, mas é para as nossas costas. Então ele foi dançando e se alegrando, e como o pastor bem disse aqui, a cada 6 passos havia adoração. E Davi foi com aquilo ali triste. Ele foi dançando, pulando e se alegrando. 6 passos, irmãos, não eram 10, 20, 30, era 6. Quando você para pensar, às vezes, nem no portão da sua casa, até do portão do seu quintal até o portão da sua casa, são 6 passos. É bem mais longo. A cada 6 passos, glória a Deus. A cada 6 passos, glória a Deus. Imagina se nós fizéssemos isso a cada 6 passos em nossas vidas. Então, esse tipo de sacrifício, esse tipo de renúncia que ele quer de nós. Porque ele disse, aquele que não renuncia a sua vida, não pode nunca estar comigo. Porque para viver para mim, vocês têm que largar os seus planos, porque os planos de vocês fazem um plano a vida toda e no final vocês olham, não era isso que eu queria. Ele não fala isso com maldade. Ele não fala isso para que nós não viemos ter uma vida, os nossos sonhos vêm ser somente baseado no dele. Não, porque ele sabe o que é melhor e nós não sabemos. Eu não sei o meu futuro, ele sabe. Por isso que ele falou para Maria, Maria, eu sei que você estava com seus planos de casamento. José, eu sei que você estava com tudo preparado, mas eu vou entrar na história de vocês com um plano diferente. Renuncia a essa festa, renuncia a tudo que estava planejado, porque o que eu tenho é muito maior. O que vai ser gerado no seu ventre vai superar todos os seus planos. Então, quando a gente entende o que é sacrificar como Davi, dançando e se alegrando, quando a gente entende o que é renunciar para ver os planos de Deus, com certeza a gente passa a olhar para essa história de Saul de uma forma totalmente diferente. Não é só sobre teoria, mas é todo dia na prática. Pastor Silviano, pode ficar à vontade para a conclusão e fazer aquela oração final para a gente encerrar os nossos trabalhos. Amém. Eu te convido, queridos ouvintes, pessoal do YouTube, seja lá onde você estiver, daqui para frente não faça nem por sacrifício, nem por obediência, faça por amor. Porque quando eu estou obedecendo é sinal que alguém mandou. Faz por amor. Eu vi aquele filme Ray Charles, né? Que é até com o ator Jamie Foxx. E tem uma hora que ele pergunta, tem uma cena que ele, como ele é o personagem principal é deficiente visual, e ele notou que a plateia ficou em silêncio. Aí ele pergunta pro rapaz, por que a plateia ficou em silêncio? Ele falou, porque eu tive que virar todas as luzes da ribalta para o palco. Aí ele perguntou, por que você fez isso? Ele, porque direcionando as luzes para você, eu tirei a atenção das pessoas ao lado. Então todo mundo parou de falar e discutir e vaiar e começou a prestar atenção em você, que era quem deveria ser prestado atenção. Ele perguntou, mas por que você fez isso? Quem mandou? Ele falou, ninguém mandou, tinha que ser feito. Então eu acho que é isso que um líder procura. Por que você fez isso? Porque tinha que ser feito. Quando você faz por amor, você percebe o que tem que ser feito. Você não precisa que o pastor chegue para te mostrar que tem uma cadeira fora do lugar, que tem uma cadeira atrapalhando o culto, que tem Você não precisa que ninguém te mostre isso. Só de você olhar, você já sabe, aquilo ali não é ali. Está faltando copo para as pessoas beberem água. A água do bebedouro está já no final. Coisas pequenas. Mas se a gente deixar tudo para uma pessoa só, o culto não vai fluir. Então que nós possamos fazer as coisas por amor. Se foi te dado um cargo na igreja, se dedique a ele. Faça-o da melhor forma possível. Principalmente para que amanhã não apareça outra pessoa e te substitua e você fique com raivinha, como um mimadinho reclamão. Faça. Pergunte ao teu líder, pastor, o que eu posso fazer? Em que eu posso me dedicar? O pastor vai te perguntar, meu filho, você tem qual talento? Qual parte desse corpo gigantesco de Cristo você é? O dedo da mão, do pé, a mão inteira? O que você é para mim saber aonde te colocar? Para mim explorar o teu melhor dentro da obra do Senhor. E aonde o pastor te colocar, faça o melhor possível. Para que quando chegar o grande dia não tenha do que ser repreendido, mas tenha a excelência de todos os trabalhos feitos. Então por isso que eu te aconselho, não faça por obediência nem por sacrifício, faça por amor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse debate, Senhor. Pai, aonde quer que as nossas palavras cheguem, Pai, que elas venham deixar muito claro, Senhor, todas as dúvidas saiam e
que fique a sua palavra, Senhor, como guia principal. Que nós possamos ser, Senhor, aqueles que conduzem a arca com glórias para o Senhor. Aqueles que fazem, Senhor, toda a obra com glórias para o Senhor. Que em tudo que nós colocarmos a mão, Senhor, nós propomos, Senhor, fazer, que nós façamos o nosso melhor. Que, como eu fui falado aqui, Pai, não por sacrifício, não, mas por amor. E nem por obediência, por direção humana, não, mas por amor. Sabendo que tudo que é feito é para a glória de Deus, Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu, Pai, debater um tema tão importante e que causa tantas divisões por falta de opinião. Pai, que a Tua voz venha resplandecer na vida de cada um. Que quando o Senhor der as ordens, Senhor, nós venhamos ver a certeza de que foi o Senhor, foi a Tua voz que nos chamou e que vai nos capacitar para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito, até que o grande dia do Senhor seja feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Guarda todos, dá um final de dia abençoado e uma semana maravilhosa, Pai. Nos prepara para os finais de semana, Senhor, e que semana que vem estejamos aqui, Pai, para mais uma vez glorificar o Teu nome através desse debate. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, abençoa os debatedores, abençoa, Pai, o locutor, abençoa, Pai, cada membro componente dessa rádio. Eu te pedimos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia. A gente volta no próximo debate na segunda-feira. Passa rapidinho, tá? Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube, no Instagram. Baixar o nosso app. Continue ouvindo na sequência a nossa programação junto com esse lindo louvor. E fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.